tudo bem? No vídeo sobre brechós, eu esqueci de citar para vocês a importância também deles, não só no preço, tá, gente? No lance do sustentável também, tá? Na questão ambiental, eles têm uma colaboração muito grande e eu esqueci de citar isso para vocês, tá? Deixo aí uma observação, né, para quem assistiu, fica aí a observação para vocês que eu esqueci de citar, mas agora eu tô aqui colocando para vocês. E hoje vamos conversar sobre crianças, exatamente. Pelo fato de eu ter colocado no vídeo anterior um episódio que aconteceu, né, de uma criança que se acidentou, se afogou num canal podre, canal de água suja, né, valão, melhor dizendo. Então, assim, algumas pessoas entraram no meu direct do Instagram falando a respeito disso, né, a respeito de que seria interessante eu colocar um vídeo citando a importância da gente, mesmo que quando dói um pouquinho o coração, a gente não deixar de corrigir os nossos pequenos, tá? Eu não tenho mais pequenos, meus já são crianças grandes, né? Uma tem 20, o outro já vai fazer 18 agora em dezembro, mas eu já tive pequenos, né? E os meus pequenos doía muito mais em mim do que neles, mas eu corrigia bem, sabe, bem rígida. Eu até lamento um pouco por eles, né? Eu hoje peço perdão por algumas situações em que eu me senti até meio general, sabe? Mas não me arrependo não, sabe? Eu pedi desculpa pela intensidade, né? Que em algumas situações, assim, depois que já passou, a gente tem aquela sensação de que não seria necessário tantas, né, ou com tanta firmeza como foi, poderia ter tido um pouquinho mais de maleabilidade em algumas situações, mas enfim, já foi, não me arrependo, graças a Deus. Eles sempre foram muito elogiados em qualquer lugar que eles iam, assim, que eles iam passar final de semana, enfim, eles eram muito elogiados pelas pessoas, pelos professores também. Nunca tive problema em escola, de ser chamada em escola porque aprontou alguma coisa, assim, que eu me lembre, não. E aprontou assim, em casa de parente, né? O meu pequeno uma vez enfiou o joelho entre como se fosse um conezinho desse de estacionamento e a parede da casa da minha tia, e ele não conseguia tirar a perna mais dali, de tanto forçar, inchou, e foi uma dificuldade, quase que a pessoa, o pessoal que estava lá com ele, eu estava trabalhando na situação, né, quase precisou serrar esse cone, sei lá, para poder tirar a perna dele, né, num cone preso no cimento, no concreto. Enfim, então assim, mas eu tenho amigas que têm tantos relatos, assim, gente, medonhos, de artes, de levadices, assim, fora do normal, da mãe não conseguir respirar quieta, porque a qualquer momento vai desabar uma situação, né, difícil ali com um deles, porque eles são terríveis, porque eles são assim, porque uma energia incrível tá sempre aprontando. Eu tenho altas histórias, assim, das minhas amigas, histórias engraçadas, né, do tipo, quando você menos espera, a criatura aparece, surge, né, monocelha, porque pegou o presto-barba da mãe e tirou, né, totalmente uma das sobrancelhas e vem com aquela cara. E a gente, né, quase se acabou de rir, né, ouvindo da mãe essa história, mas também a gente tem aquelas histórias de que a mãe foi chamada às pressas porque a criatura está com fratura exposta. Então, gente, a pedido desses meus inscritos, né, a respeito da educação das crianças, eu tô aqui, né, para deixar uma colaboração para vocês, né, não sou a rainha da educação. É óbvio, né, que os meus filhos não foram perfeitos quando crianças e não são ainda, nunca serão. Nem nós somos, que já somos adultos, somos perfeitos, nós somos perfectíveis, somos seres humanos passíveis de erros e tal, mas a importância da educação é muito grande, embora que às vezes doa mais na gente do que neles. Então, assim, a minha colaboração para vocês aqui é de estar sempre participando da vida escolar do seu filho, sempre que puder conversar, saber como foi o dia, se importar,
tentar roubar um tempinho para olhar os cadernos, não assim, evitar olhar muito assim na frente deles o tempo todo, para eles não ficarem também tensos. Quando dormir, você pega o caderno, dá uma olhadinha, vê se está fazendo o exercício direitinho, os deveres de casa, tá sempre atento, sempre perguntando se eles fizeram, porque é uma fase que esquece mesmo, não é por mal mesmo, às vezes a gente quer esganar, mas não é por mal, é da fase, né? Acontece de esquecer, de ficar cansadinho, porque brinca horrores, né? Brincam muito, muito, muito e, nossa, alguns não dormem. Eu brinco, os meus não dormiam, eu entrava em coma, de tanto que eram, assim, brincalhões, adoravam brincar o dia inteiro, né? E naquela hiperatividade, então, do meu caçula, era assim. Então, gente, fica aqui pra vocês essa sugestão de educação. É olhar primeiro, né, a parte escolar, como é que tá, se eles estão indo bem, o que tá faltando, onde está sentindo dificuldade, perguntar onde você pode, né, ajudá-la a melhorar. É importante dizer que não é bom que você faça as tarefas por eles, por mais dificuldade que eles tenham. Você deve dizer o quanto eles são capazes de fazer e que vocês acreditam que eles serão, e se não forem, eles se capacitarão para não ficarem desesperados, porque às vezes já naquele momento, mas vai ser mais na frente, né? Para não deixar a criança também tensa, com desespero, com sentimento de culpa, envergonhadas. Então, assim, o primeiro ponto para mim é a questão escolar. Não transferir para os professores as responsabilidades que são nossas, né? Os professores estão ali para ensiná-los a matéria que eles são competentes ali naquele momento. O professor de português ensina as técnicas de português, de redação e por aí vai, o de matemática, a matéria de matemática, mas a questão da educação, eles apenas têm como colaborar, mas eles não têm como educar os nossos filhos. Eles têm como colaborar com a gente. Essa obrigação ela é atribuída aos professores, mas na realidade é uma responsabilidade dos pais, os pais que devem educar seus filhos, né? E quando a gente amolece, gente, o mundo não deixa de ser duro com eles. Então, quando a gente não ensina uma criança a se portar de uma forma educada, ela fica sendo uma criança inconveniente, né? Qualquer situação, qualquer pessoa, aliás, já teve uma situação de que teve uma inconveniência, assim, por exemplo, ou de receber uma criança na sua casa e a criança sair quebrando tudo e os pais achando lindo, né? Ou achando graça, ou só me perdoa, não sei mais o que eu faço, é assim mesmo, é super levado, não sei o que, e a criança a destruir tudo, né? Ou de não conseguir falar, ou de não conseguir conversar. Tem pais que encontram amigos, às vezes, na rua, que não conseguem conversar com as crianças o tempo inteiro, a tomar, né, o assunto, a se pôr à frente do que os pais estão falando, desmentindo os pais, às vezes, na frente das outras pessoas, que nem aquele episódio do Zorra Total, né? Pai, mãe, você não falou não sei o que, não sei o que, né? Então, aquele ali é um grande exemplo, né, de criança, assim, que não recebe uma educação em casa como deveria e acaba aqui na rua, né, morde os amiguinhos, puxa cabelo, às vezes passam isso em casa e acabam reprisando. Então, o que a gente tem que dar em primeiro lugar é amor, né, para que elas possam estar proliferando amor por onde vão. E junto desse amor, a nossa educação. A educação também é uma forma de amar. Para mim é uma das melhores formas de amar, a principal, porque vai fazer essa criança não ter rejeição diante do mundo, né? Quando ela estiver no mundo, longe de você, né, numa situação ou de adolescência ou já na fase adulta, ela vai saber ser uma pessoa, no mínimo, educada ou agradável. Né, uma criança insuportável, uma criança mimada, ela vai ser um adulto assim. Então ela vai acabar sentindo aquela rejeição, né, do mundo por causa dessa situação de muitas vezes os pais tentando acertar, erra, né? Não estou aqui dizendo que os pais que são culpados às vezes de situações grosseiras, grotescas que acontecem, como por exemplo uma criança pegar e
e bater na outra até a outra desmaiar, que nem aconteceu ano passado, se não me falha a memória, acho que foi ano passado, que viralizou um vídeo de uma adolescente que pegou a outra e bateu até que a menina desmaiasse. Eu não sei se a menina veio a óbito ou se só foi um desmaio, eu sei que o vídeo viralizou. E assim, eu sei que essa situação, né, em muitas situações, os pais não têm participação, não gostariam que a pessoa fosse dessa forma, e ela acaba sendo, né? Tanto que em algumas reportagens nós assistimos as mães chorando quando os filhos são pegos em situação já de contra-lei e tudo, né? Então, gente, é melhor a gente pegar agora de pequenininho, sabe? E colocar na cadeirinha do pensamento lá, né? No estilo daquela educadora, esqueci o nome dela agora, falhou a memória. Um episódio que tinha de uma educadora que ela colocava as crianças na cadeirinha do pensamento. Às vezes ela chegava na casa das mães, ficava horrorizada, ela às vezes até dormia lá, né, pra poder ajudar as pessoas. Esqueci o nome dela agora. Ela tava sempre de lencinho no pescoço e tal, ela até é estrangeira, fala enrolado, enfim. Mas é isso, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Dói mesmo, às vezes dói mais na gente do que neles, às vezes a gente dá aquele chamadão, né, pega firme ali, não pode, porque não, por isso, se você fizer isso vai ocasionar isso e isso, né? Eu acho até que aquele não por não é muito funcional, porque você tem que explicar para a criança, né, principalmente quando ela está na fase dos porquês, o porquê que ela está sendo impedida de fazer alguma coisa que ela fez. Ela tem que entender, você tem que explicar e não dizer não, porque não. Eu disse não e acabou, não interessa, não sei o que. Assim, quando a gente não explica, eles ficam às vezes até mais rebeldes, porque eles ficam sem entender. E não é uma coisa assim, ele tá se fazendo que não entende. Não, às vezes não entende mesmo, às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes quer, vamos supor, passear com uma amiga ou com um amiguinho e de repente o horário já não tá mais legal para passear e você diz não, vai, e a criança não entende, mas meu Deus, é só um passeio com meu amigo, eu vou ali na orla andar de bicicleta, isso aqui, não vai. Mas aí você tem que dizer não vai porque ela já deixou outras vezes, porque ela não deixa. Não vai, filho, dessa vez não vai porque está tarde, dessa vez não vai porque já não tá mais no horário legal para você ir, amanhã você vai, marca um outro horário, não vai por isso, ou não vai porque amanhã você vai ter prova, vai ficar cansado, então você tem que descansar a cabeça, né, e o corpo também, essas coisas, explicar e chamar sim, a sua própria responsabilidade com os nossos filhos. Eles têm que aprender em casa, tá? Mesmo que para isso eles tenham que ir para a cadeirinha do pensamento, mesmo que para isso às vezes precisem ficar de castigo, botando o castigo aí entre aspas, né, deixando de patrocinar para eles algo que eles gostem muito, para que eles sintam que se eles agirem de forma diferente do que os pais desejam, né, diferente do que a educação, do que o quadrado da educação permite, vamos dizer assim, eles não ganharão aquilo que tanto gosta, ou eles terão uma penalidade, entre aspas, também, por isso, ou seja, deixarão de fazer algo legal, deixarão de comer algo legal, aquele lance do, vai ficar sem sobremesa, se você agir dessa forma, vai ficar sem o celular, né, se ficar no celular muito e acabar esquecendo de fazer os deveres de casa, coisas assim desse tipo, sabe? Dá pra educar legal, dá pra educar, dói mais na gente do que neles, mas dá pra educar sim, e a gente só não pode, como diz na minha terra, lá em Pernambuco, a gente não pode afrouxar, entendeu? Tem que segurar, tomar as rédeas da situação, segurar firme, né, e pensar que é pro bem deles, é para que eles possam lá na frente serem seres humanos, né, que não passam por discriminação de natureza nenhuma, principalmente por falta de educação. Então tá aí, espero que tenha sido legal, deixa seu like, deixa suas dicas, né, beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Sou Ange Moura, passando mais uma vez aqui para ajudar.